Bom, a universidade já vem tendo seus orçamentos reduzidos desde 2015, o que vem nos obrigando a rever os nossos gastos, reduzir tudo que a gente pode dos serviços que são necessários para a manutenção da instituição. Então, hoje, nós já trabalhamos com o limite do que é possível cortar e do que é possível fazer em termos de aproveitamento do recurso disponível. Também é importante dizer que desde janeiro deste ano de 2019, nós já vínhamos com um contingenciamento do orçamento de 2019. O governo já tinha contingenciado tanto o recurso de custeio, que é para manutenção, como o recurso de investimento, que é para equipamentos e obras. Então, para nós foi uma surpresa o anúncio de um bloqueio de 30% do orçamento. Não é? Por duas razões. Primeiro, porque sinaliza uma disposição do governo de fazer mais do que o contingenciamento que aconteceu nos anos anteriores e já vinha acontecendo agora. E segundo, porque é num percentual que é insuportável para as universidades. Nós não temos como fechar o ano com as contas em dia se esse bloqueio não for revisto. Então, todos os reitores e reitoras estão com uma grande preocupação em relação a isso e fazendo um grande esforço de comunicação com a sociedade, com o parlamento, com o próprio governo, para ver se conseguimos reverter essa situação. O orçamento de custeio, que é esse para manutenção das universidades, é o que paga a conta de energia, serviço de segurança, limpeza, insumos para os laboratórios, serviços de manutenção dos prédios. Tudo isso é o orçamento de custeio que estava orçado em 163 milhões. O governo bloqueou 55 milhões. Desses 163. Portanto, sobram 108 milhões para a universidade se manter durante todo o ano em todos os seus campos, porque é importante lembrar isso, a Universidade Federal do Pará não é só o campus de Belém, nós temos campo em 12 municípios, cada campus desse tem operações em vários municípios em volta também. Então, é uma instituição com uma grande capilaridade, com uma atuação muito extensa no território paraense e que não tem como absorver essa perda de orçamento. Todas as áreas serão afetadas. É impossível dizer que algumas serão mais do que outras, porque na extensão desse corte, na verdade, tudo vai ter que ser revisto se nós não conseguirmos recuperar os valores. A área de pesquisa vem sofrendo mais ainda com esses cortes, porque a área de pesquisa também ela se alimenta de um recurso que vem do Ministério de Ciência e Tecnologia e das agências federais de fomento à pesquisa. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CAPES, a FINEP, esses entes do sistema de ciência e tecnologia aportam recursos diretamente aos programas de pós-graduação e aos grupos de pesquisa. E esse recurso também vem sendo reduzido e este ano, para você ter uma ideia, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia hoje é menos da metade do que ele era 5 anos atrás. E desta parte que sobrou do orçamento, 42% ainda foi contingenciado. Então, o Ministério está operando com menos de 30% do que era o orçamento dele 5 anos atrás, e sem capacidade de financiar os projetos de pesquisa. Aí o que é que está acontecendo? Os grupos de pesquisa que nós levamos décadas para constituir, grupos competentes em todas as áreas de conhecimento, eles estão tendo que descontinuar projetos, cancelar alguns projetos que iniciariam. Muitos alunos que têm interesse numa carreira científica, que são talentosos, estão indo para outros países, estão deixando o Brasil, porque não vêem perspectiva de trabalhar aqui como pesquisadores
Agora, com esse anúncio da CAPES de bloqueio de algumas bolsas do sistema de pós-graduação, isso criou mais um elemento de incerteza dentro do nosso sistema de pós-graduação. E é bom lembrar, quem faz pesquisa no Brasil são as universidades públicas e os poucos institutos de pesquisa públicos que nós temos. As nossas universidades, elas produzem mais de 90% da ciência nacional. E essa ciência é feita nos grupos de pesquisa que atuam no sistema de pós-graduação. Esses alunos de mestrado e doutorado, eles são fundamentais para o funcionamento de toda a ciência brasileira. Então, tudo isso está em risco, né, com essas medidas que vêm sendo tomadas, que denotam um desconhecimento da importância que a ciência e a educação têm para o país sair da crise em que ele se encontra hoje. O maior capital de qualquer nação hoje é o conhecimento, né? Então você vê em muitos outros lugares do mundo, os governos estão aumentando o orçamento para a educação e para a ciência e tecnologia, porque esta é a maneira de manter a economia dos países num patamar de competitividade que possa gerar renda para a sua população. No Brasil, nós fazemos o contrário. Nós cortamos esses investimentos e paralisamos a nossa capacidade de produzir ciência. Se nós não cancelarmos esse bloqueio, todas as atividades da Universidade Federal do Pará serão prejudicadas. Isso inclui não apenas o ensino, mas a pesquisa, a extensão e os serviços todos que a universidade presta à sociedade, que, aliás, são serviços em muitas áreas diferentes. Temos na área de saúde, com os hospitais universitários, que são hospitais de alta complexidade, que atendem 100% pelo SUS. Muitas especialidades, eles são as únicas opções de atendimento para a população de baixa renda. As nossas clínicas, que atendem muitas outras áreas ligadas à saúde também. Muitos serviços que nós temos ligados à questão da cidadania, na área de apoio jurídico, na área de regularização fundiária, atendimento psicossocial, muitas ações da universidade, né, que são serviços prestados diretamente à população. Tudo isso será afetado se nós não conseguirmos recuperar esses valores que são o mínimo de que a universidade precisa para se manter atuando com regularidade. A universidade trabalha para manter todas as suas atividades. Isso inclui manter o planejamento que ela tinha de vestibular para 2020. Então, o que nós precisamos é que a sociedade nos ajude, não é, a reverter esta decisão de bloqueio das suas verbas. Nós não estamos trabalhando com a ideia de mudar a oferta de vagas, mas nós precisamos, para manter o nosso planejamento, de convencer o governo, de que é indispensável ele manter o orçamento que foi aprovado para o ano de 2019. A universidade oferta vagas que atendem alunos de todos os municípios do estado do Pará. Ela tem um papel fundamental num processo de inclusão por meio da educação. E nós não queremos cogitar, ter que reduzir vagas por conta desse processo. Isso teria uma consequência social drástica com a qual nós não queremos trabalhar. Então, o nosso desafio tem que ser esse, de conseguir que o orçamento que foi aprovado no ano passado, que já é o mínimo para nós funcionarmos, seja mantido. Não existe plano B. O nosso plano A é o fim do bloqueio, plano B é o fim do bloqueio, plano C é o fim do bloqueio. Sem o bloqueio, as instituições não têm como realmente manter a sua programação de funcionamento.
Primeiro, a questão das manifestações é importante salientar que elas significam uma compreensão da sociedade, não é? Porque você está vendo não só as pessoas ligadas diretamente à educação falando sobre isso, né? E indo à rua se manifestar sobre isso. A sociedade como um todo está dizendo, não, nós queremos investimento público em educação, nós entendemos que a educação é fundamental para o país e que o Estado brasileiro precisa alcançar um patamar de investimento compatível com as nossas aspirações de cidadania. Agora, além disto, além de dialogar com a sociedade para conseguir que a sociedade se envolva neste debate, nós temos procurado diretamente o governo, a Associação dos Reitores das Universidades Federais tem buscado diálogo com o governo e tem buscado, sobretudo, diálogo com o Congresso Nacional, que hoje está muito sensível a essa causa da educação pública, das universidades públicas. Há no Congresso Nacional um sentimento de que as instituições são fundamentais para o país e de que é indispensável apoiar essa luta para garantir o orçamento das universidades. Tudo isso tem um lado de verdade e uma parcialidade da informação. Então, vamos ver. Primeiro, quem anunciou que era 30% primeiro foram as universidades? Não, foi o ministro. Foi o ministro que foi às redes de televisão e disse que estava fazendo um bloqueio de 30%. Não é? Por que ele disse, num primeiro momento, que era um bloqueio de 30% e depois ele disse que era um bloqueio de 3,5%? É simples, porque quando ele anunciou, ele disse que era 30% do recurso de custeio. E, de fato, é 30% do recurso de custeio. Como isso teve uma repercussão muito grande, ele pegou a conta toda da universidade, o orçamento completo, que inclui custeio, investimento e folha de pagamento de pessoal ativo e aposentados. Quando você junta isso tudo, o valor bloqueado é 3,5%. Correto. Mas é 3,5% do global, incluindo o pagamento dos trabalhadores ativos e dos aposentados. Quando você olha só para o custeio, só o recurso que é necessário para manutenção, aí não foram 3,5%, foram 30%. Tá certo? Então, as duas informações são corretas, só que elas têm como referência valores diferentes. E de fato não é um corte ainda, é um bloqueio ou contingenciamento. Ou seja, ainda é possível de reverter. Não é? É uma decisão política do governo, na verdade, reverter esse contingenciamento ou bloqueio ou não. Não é? É claro que o governo vai ter sempre o argumento, não, mas a arrecadação está caindo, eu não posso manter tudo aquilo que estava previsto no orçamento. Isso também é parcialmente verdadeiro, no sentido de que a arrecadação pode estar caindo e, havendo a queda da arrecadação, o governo tem que escolher onde, não é, aplicar o montante que ele consegue arrecadar. Mas esta é uma decisão política de governo. E se você for examinar o conjunto da peça orçamentária do Brasil, você vai descobrir que a maior parte dos recursos não está alocado para investimento em educação, em saúde, segurança. Está em outros lugares. Por que na hora que precisa reduzir de algum modo o dispêndio, ele escolhe a educação para fazer isso, escolhe ciência e tecnologia? Não é? Quer dizer, na verdade, essas escolhas, elas refletem uma visão do país, um projeto para o país. Então, o que nós estamos dizendo é, nós precisamos de um projeto de nação que priorize educação, ciência e tecnologia. O setor de serviços, também que é forte na nossa economia, não vai sobreviver.
produção de alimentos, o Brasil só é hoje um campeão de produção de alimentos por causa da pesquisa feita nas universidades e nos institutos de pesquisa. Nós não continuaremos sendo competitivos para sempre só por causa da pesquisa que fizemos no passado. Ou nós continuamos investindo na pesquisa, não é, para alimentar esse processo de desenvolvimento da produção de alimentos, ou nós vamos perder mercado, né, e vamos nos tornar uma economia menos competitiva e, com isso, teremos menos condições de ter os investimentos sociais que são necessários para o país. Bom, primeiro deixa eu lhe dizer, quem diz que as universidades produzem e que as universidades públicas são as maiores produtoras de ciência no Brasil, não são as universidades. De um lado, é o próprio governo que avalia todo o sistema educacional e publica os resultados dessa avaliação, e esses resultados mostram que as melhores universidades brasileiras são as universidades públicas, os melhores cursos de graduação estão nas universidades públicas, os melhores cursos de mestrado e doutorado estão nas universidades públicas, a maior produção de conhecimento está nas universidades públicas. Então, de um lado é o próprio governo com os seus sistemas de avaliação, de outro são os rankings internacionais. Se você entrar em qualquer um dos rankings que tem credibilidade, mundo afora, eles também avaliam as universidades brasileiras, avaliam universidades do mundo inteiro. Aí você entra lá com um filtro e pede para ele listar as melhores universidades do Brasil ou da América Latina. Você vai ver que são todas universidades públicas. Não adianta ficar propagando uma informação incorreta de que não produzem. Elas produzem, isso é fato. Não é? Há 2 semanas, uma empresa norte-americana ela fez um estudo nas principais bases de dados da ciência mundial e listou as instituições que no Brasil mais produzem ciência. São quase todas universidades públicas. Não é? São as universidades públicas e alguns institutos de pesquisa. A Universidade Federal do Pará, não é, em particular, ela está entre as 30 instituições no Brasil que mais produzem ciência, segundo essa análise feita por essa empresa norte-americana com a principal base de dados científicos que existe. Agora, incomoda o fato de que a universidade é um espaço plural. Na universidade, o pensamento é livre, o debate é permanente, não é? Se cultiva a argumentação, a crítica. A universidade ela tem pessoas com todos os pontos de vista, com todas as visões de mundo, de sociedade, de política, não é? E isso incomoda certos setores. Não é? O que precisa entender é, não há universidade no mundo que não seja assim. Se tiver uma universidade onde só se aceita uma certa visão de mundo, isso será um outro tipo de instituição, não uma universidade. Não é? Então, na universidade, nós acolhemos pessoas que têm todas as leituras possíveis da realidade. A diferença é que, pela natureza da instituição, a universidade é um lugar onde cada um chega com a sua visão de mundo e é forçado a enfrentar o debate, a debater criticamente, né, a argumentar. Não é? Por quê? Porque essa é uma função da universidade, né, cultivar o pensamento crítico, e isso tem sido importante para o nosso processo civilizatório. Nós estaríamos, né, muito mais atrasados de um ponto de vista civilizatório se não existissem essas instituições, né, que são as universidades e que alimentam esse processo, né, de evolução do pensamento, das nossas concepções de mundo, do nosso conhecimento da realidade. As universidades públicas, elas têm sido, primeiro, as melhores instituições de educação e de pesquisa do país, e continuarão sendo, porque são instituições fortes e elas têm o respeito da sociedade. Esse processo de ataque às universidades que nós estamos vendo hoje, ele também está acendendo, né, esse interesse e apoio de muitos setores que não são ligados diretamente à universidade, mas que na hora
em que foram provocados estão fazendo essa manifestação pública de apoio e de reconhecimento da universidade. Então, eu tenho plena confiança de que nós vamos superar este momento, as universidades brasileiras elas vão continuar existindo, vão continuar sendo instituições robustas, eficientes, porque elas têm sido fundamentais para o país. É só você olhar em volta, procurar os países que não têm um bom sistema de universidades públicas, você vai ver o que é a realidade desses países, você vai concluir é melhor continuar investindo na nossa educação superior pública, porque o preço de não fazer isso é muito maior. A maioria das nações que tem um bom sistema de educação superior e de produção científica mantém sistemas públicos e gratuitos de universidades. É o caso, por exemplo, da Alemanha, da França e muitos outros. A Alemanha decidiu que vai aumentar o investimento nas universidades públicas que são gratuitas e a Alemanha hoje está na liderança, né, da qualidade da educação superior. O Brasil, se você olhar o que é o sistema privado, você vai descobrir que, tirando honrosas e excelentes exceções, é um sistema que não produz ciência e nem tem cursos de qualidade. A maior qualidade está nas instituições públicas. Então, se você não tem instituições públicas, você vai ter um sistema que está muito aquém do que as universidades públicas realizam para o país. Não é? Agora, é preciso dizer também que o Brasil já destina um volume grande de recursos públicos para o sistema privado. Né? Essa ideia de um sistema em que o Estado brasileiro ajuda, mas o estudante paga, é o que é o sistema privado. Né? Por meio do FIES, do ProUni e de muitas outras ações, o governo transfere recursos públicos, né, para o sistema privado. E isso já existe e não atende às necessidades do país, não substitui aquilo que as universidades públicas fazem. Não é? Então, afora isso, ao fato de que nós estamos falando de um país marcado pela pobreza, pela desigualdade e que sem educação pública e gratuita, não é, vai aumentar um processo gravíssimo de exclusão que já existe. Não é? E não adianta dizer, não, mas nós vamos cobrar só de quem puder pagar. Da feita que se instituir a cultura da cobrança, já começa um processo, né, de desencorajamento para que o aluno que é pobre, né, procure a universidade. Então, nós não temos nada a ganhar com uma eventual privatização. O preço, né, dela vai ser muito mais alto do que qualquer economia que se faça. O que nós deveríamos estar discutindo, e aí todos os especialistas em educação concordam sobre isso, o que nós podemos fazer para que este sistema público seja ainda mais eficiente, possa atender uma parcela ainda maior, não é? E isso requer ações em várias direções, inclusive um maior financiamento. Às vezes nós ouvimos uma crítica do tipo, mas as universidades brasileiras não produzem à altura de uma universidade pública de outro país. É óbvio que não. O nosso padrão de financiamento é de 1/10, 1/8 do que é o financiamento público num país desenvolvido. Então, não tem milagre. A receita é investimento público. Quanto maior esse investimento público, melhor o resultado. Então, nós queremos ter universidades que produzam mais, que sejam ainda melhores, mas isso requer, entre outras coisas, não apenas, mas entre outras coisas, um investimento maior e, sobretudo, uma política de investimento que seja estável, porque no Brasil nós enfrentamos isso. A cada 2 anos muda tudo, quer dizer, você nunca consegue planejar, né, o desenvolvimento da pesquisa, da educação superior no longo prazo, porque você não tem políticas de Estado para isso. Né? As políticas que existem são políticas de governo e ficam mudando a toda hora. Então, isto impede também o país de ter um processo mais avançado de desenvolvimento da educação.
Pela lei, a universidade, o Conselho Superior da Universidade indica uma lista tríplice, com 3 nomes, e dali o presidente pode escolher o nome. Veja, isso não é uma invenção brasileira, novamente não é uma jabuticaba. Em muitos outros países a comunidade é que escolhe o reitor. Em muitos casos, inclusive, não tem lista tríplice, quem a comunidade escolhe que é nomeado. Por que isto é assim? Por uma razão simples. As universidades são instituições extremamente complexas que atuam em muitas áreas, que são áreas também de difícil gestão. Elas são estruturas onde todos os membros da comunidade têm mais ou menos o mesmo status, porque o que pesa é justamente a sua posição como acadêmico dentro da universidade. Então, elas são instituições que, para serem bem geridas, dependem de gestores que tenham legitimidade, que tenham o respeito do conjunto da comunidade. Não adianta você colocar para dirigir uma universidade de verdade um gestor que não é visto pela comunidade como alguém que está em condições de dar direção para o dia a dia da universidade. Nós corremos o risco de ter um reitor ou uma reitora que não tem o respeito da comunidade, que, portanto, não vai ter liderança para conduzir a instituição. Aí, das duas, uma, ou conduz mal, não é? ou conduz mal fazendo populismo para se manter no cargo, não é? Então, não tem como vencer isso. Quer dizer, se você quiser universidades eficientes, universidades que respondem às expectativas da sociedade, você precisa ter gestores que sejam pessoas com competência para isso, reconhecida pela comunidade, com capacidade de exercer essa função de liderança junto à sua comunidade.